Amém? Momento especial esse da igreja. Você está aqui nesta manhã, um sábado especial, onde nós estamos concluindo a nossa Semana Jovem da igreja aqui do Jardim Independência. Eu quero chamar aqui o nosso diretor jovem de Djalma, tirar ele do lugar de conforto dele. Djalma é o nosso sonoplasta da igreja e também é o nosso diretor de jovem dessa igreja. Eu quero trazê-lo aqui à frente, queridos.
porque é uma semana desafiadora, né? Mas o Dylan, você veio aqui, o Dylan saiu correndo. Dylan, vem cá, Dylan, também. Queridos, uma semana jovem é sempre um desafio para nós. Mês de julho, o mês mais frio, fica aquela questão também dos compromissos da semana, né? Que todos temos. Mas o Djalma e sua equipe aqui, eles optaram por fazer uma semana especial aqui na igreja. E aqueles que puderam estar aqui aproveitaram bem a programação. E nós tivemos como pregador da semana o Dylan. E foi muito bom, né, Dylan? Foi, né? O Dylan, ele assumiu esse compromisso de estar pregando todas as noites. E eles providenciaram que eu estivesse fechando essa semana. Porque na verdade a semana começaria hoje, né? Eles deram um jeitinho de antecipar e fechar com o pastor pregando aqui. Mas pelo que eu entendi, já uma semana não para aqui, né? Ela termina no próximo final de semana, é isso? E o que vai ter no outro final de semana? Fala para nós aí. Vai ter um JA distrital e depois iremos com o pé na fogueira. E todos estão convidados. Então a semana não termina hoje, viu, queridos? Sábado que vem, nós vamos ter a programação de sábado normal, na parte da manhã. Sábado à tarde, acho que é 16 horas, é isso? 16 horas. Nós vamos ter um JA com as igrejas do distrito. Tem algumas igrejas que virão para cá. A Igreja da Independência e a Igreja do Dom Bosco estão se unindo para essa programação. E sairemos daqui e iremos para a Chácara do Irmão Marinho, onde vamos ter ali uma programação, uma social, no pé da fogueira. Então você está sendo convidado para essa programação. E eu quero aqui, diante da igreja, agradecer muito vocês dois por esse empenho, além de vocês, a equipe também que esteve aqui presente, tá? E por tudo que foi feito e pela bênção de Deus também para a nossa igreja de Independência, viu, Dino? E Deus continue te usando, viu? E você seja sempre um pregador aí, animado na causa de Deus. Eu sei que as mensagens foram profundas, viu? E o aprendizado para você é dobro. Então que Deus continue te usando para a honra e glória de Deus. Vamos dar uma saudação de altar para eles, que já que é uma semana jovem. Uma saudação de altar, que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Saudação de altar não é tchauzinho, viu, gente? Não é falar para eles tchau, vai embora, tá? É assim, ó. A saudação de altar, assim, abanando a mão, com o dedinho aqui, viradinho aqui, ó. Tá? É o Maranata. Que Deus abençoe a todos nós. Hoje nós temos uma programação com uma festa do batismo da Josiane. Josiane, você consegue vir aqui à frente? Sentar na primeira cadeira aqui, por favor. A Josiane está fazendo uma surpresa para alguns de vocês. A maioria já sabe desse batismo dela, né, Josiane? A Josiane, ela entendeu que precisava passar por um novo nascimento, fazer um concerto da vida com Deus. E ela nos procurou, nós conversamos, e ela pediu para fazer esse momento especial dela. Então ela está aqui hoje e vai selar mais uma vez a vida com Jesus. Amém? E nós todos estamos felizes com essa oportunidade. O tema da semana é o meu lugar no mundo. É isso que está na tela aí para vocês, tá? O meu lugar no mundo. E com a música que nós cantamos, o meu lugar no mundo é anunciar. É anunciar a breve volta de Cristo. E eu quero que vocês leiam comigo, queridos, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Quarta-feira eu estive em Campos do Jordão, fizemos ali a abertura da meia semana jovem. Amanhã estarei com eles novamente, fazendo uma Santa Ceia, lá em Campos do Jordão. Eu não sei se a água está gelada, mas eles costumam esquentar a água para os irmãos lavarem os pés. Eles são cuidadosos com os irmãos. Mas amanhã vou estar em Campos do Jordão, enfrentando um pouquinho o frio de Campos. E aí nós voltamos para cá no sábado que vem, na parte da tarde, para finalizar a semana jovem
aqui com a igreja. Aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 20, diz para nós: aquele que dá testemunho destas coisas diz o que, irmãos? Vem, Senhor Jesus. Olha que texto bonito para nós aqui. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venha sem demora. Tá? Jesus está voltando e nós estamos vendo isso acontecer. Tudo que nós presenciamos, queridos, deve nos ensinar alguma coisa importante. Inclusive este momento da Copa do Mundo. Eu não sei quantos aqui têm o hábito de acompanhar, mas se você consegue acompanhar um ou outro jogo aí, ou o preparo de algumas seleções, você vai ver que tudo tem concentração. Tudo tem concentração. E o que vence o jogo é aquele que está mais preparado, aquele que estudou melhor, aquele que se concentrou, aquele que sabe o que quer para a sua vida. Então, hoje nós estaremos falando sobre este assunto de anunciar. E para nós descobrirmos onde nós queremos chegar, nós temos que saber onde nós estamos. Deus, Ele conduz a nossa vida por uma jornada profunda de restauração, de identidade, de pertencimento e de missão. O propósito de Deus para a nossa vida gira em torno disso. Nesta semana, nós estudamos no sábado inicial, pelo nosso pregador Dylan, aquele momento do barco, o barco de pesca, onde os discípulos estavam pescando. No domingo, no sábado, nós aprendemos, queridos, que as nossas redes vazias de frustração são um cenário onde Jesus, Ele quer redefinir quem nós somos. Pedro, um excelente pescador, profissional, pescou a noite toda, o melhor horário para pesca, o melhor lugar, mas foi um trabalho frustrado. Mas quando Jesus entrou no barco, tudo mudou. Pedro pôde ser restaurado na sua fé, no seu conceito diante de Jesus. No domingo nós tivemos a mensagem da ovelha que foi trazida nos ombros do pastor, a ovelha perdida. Eu vou pular a segunda-feira e desculpa aqui, queridos, a terça-feira, porque a ovelha foi na segunda-feira. Eu vou pular a terça e vou para a quarta, porque na quarta nós tivemos a história do filho pródigo. Eu quero enfatizar bem esses 2 dias, a parte de segunda e a parte de quarta, porque muitos da igreja hoje confundem essas 2 parábolas, a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. Alguns acham que são ovelhas perdidas e não são filhos pródigos. Alguns que são filhos pródigos querem se colocar como ovelhas perdidas e não são. São filhos pródigos. Em vários momentos do meu ministério eu tenho me deparado com pessoas da igreja que confundem as 2 parábolas. Por exemplo, a ovelha perdida, ela sabia que estava perdida? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Opa, parece que mudou aqui agora. Alexandre,
Sabia ou não sabia? Sim, ela sabia que estava perdida, ela estava sozinha. Cadê o rebanho? Sumiram todos? Ela sabia voltar? Então precisava fazer o que com ela? Ir buscar. E quando as pessoas se perdem, elas se machucam no meio do caminho, mas os caminhos que vão dando. E aí é hora que o pastor encontra, ela não consegue caminhar sozinha. E aí precisa fazer o quê? Pegar nos ombros. Agora, com a ovelha perdida, ela voltou sozinha ou o pastor foi buscar? O pastor foi buscar. Tá? Entendendo um pouco mais da história da ovelha perdida. O filho pródigo, ele sabia que estava perdido? Não. Sim ou não? Sabia ou não sabia? Eu vou pela maioria que diz que sim. Ele sabia que estava perdido. Por que ele sabia que estava perdido? Porque ele escolheu, ele pediu, ele escolheu, ele decidiu. Eu não quero mais permanecer em casa, eu quero sair. Eu quero viver a minha vida. Ele sabia que ele estava perdido. Ele sabia o caminho de volta? Sabia? Sabia o caminho de volta, tanto é que voltou. Né? Agora, o filho pródigo, alguém foi buscá-lo lá onde ele estava? O que o pai fez? Ficou esperando voltar. Uma perguntinha simples. O que levou o filho pródigo a querer voltar para casa? Tem uma coisa no meio da história que vai ajudar você. O que ajudou ele a voltar? Não foi o amor do pai, não foi o arrependimento, foi a fome. Foi a fome. Ajudou. Mas ainda não foi, Márcio. Reconheceu que ele perdeu. Ele o que, irmão? Reconheceu que ele perdeu. A favor do pai. Eu vou usar o que a irmã te falou, mas é outra expressão. Ele caiu em si. Olha onde eu estou. E o filho pródigo, ele passou por um momento que o mundo estava passando por uma fome terrível. E ele começou a comer o quê? Está vendo como vocês não conhecem a palavra? Ele comeu o quê? Comida do pão. O resto de comida, lixo. Eu vou usar a Bíblia para vocês. Ele desejava comer as alfarrobas que eram dadas dos porcos, a comida dos porcos. Ele desejava, mas o texto não para aí. O texto continua dizendo assim: e ninguém lhe dava nada. O que ele comia? Nada. Nem a comida dos porcos. Queridos, por que eu estou enfatizando essas duas coisas aqui? Não é o tema de hoje, mas está na semana. E eu quero dizer para vocês que muitos que hoje já não estão mais aqui decidiram sair. Para mim não serve mais. Eu quero viver outra vida. Sabe que estão perdidos? Sabe o caminho de volta? E precisam cair em si. E a beleza das três parábolas,
a ovelha, a dracma e o filho pródigo, é que todos eles foram encontrados. E quando voltaram, teve o quê? Teve festa. Teve festa. Essa é a beleza. Então veja, aqui nós entendemos algo muito especial. No domingo, Pedro novamente passou por uma situação, a segunda fogueira. Na primeira ele falhou, e na segunda fogueira ele teve um encontro com Jesus. E ele pôde reconhecer ali a sua incapacidade. Ele pôde reconhecer que as falhas não cancelam o chamado de Jesus. Quando você vai para a terça-feira, você encontra o quarto secreto. Aquele momento em que você sai dos holofotes, você sai do palco e você entra no quarto secreto e você tem um encontro com Jesus. E eu quero dizer para vocês, queridos, que o melhor lugar para você deparar com a sua real realidade, pode parecer redundância, mas é um reforço, é quando você está sozinho, quando é só você e Deus. Ali você não precisa esconder nada de ninguém. O púlpito para muita gente é um palco onde se apresenta, mas nem sempre aqui em cima nós somos quem nós somos. Nem sempre aqui em cima nós mostramos quem nós realmente somos. Porque quem está no quarto secreto com Deus, esse não precisa de palco. Quando ele chega no ambiente, todos percebem este relacionamento que ele tem com Deus. Na parte de quinta-feira, queridos, nós entendemos que precisamos deixar as fontes secas da nossa vida e nos tornarmos uma fonte de água da vida. O nosso encontro com Jesus no lugar da mulher samaritana, sedenta por uma água que matasse a sua sede física, ela encontrou uma fonte que era para a vida eterna. E ali ela entendeu que precisava adorar em espírito e em verdade. Ontem à noite, o Dylan pregou sobre o caminho onde você precisa atravessar a rua para que você possa levar cura para as pessoas. O bom samaritano. E tem uma pergunta importante ali de Jesus para o bom samaritano que eu quero que vocês leiam comigo hoje. Esse texto está em Lucas 10, verso 36 e 37, Lucas 10, verso 36 e 37. Depois de contar a história do bom samaritano, Jesus olha para o doutor da lei e ele faz uma pergunta ali, e depois ele faz uma aplicação. Aqui Jesus diz assim para o doutor da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Jesus está perguntando para ele aqui: qual deles foi o próximo? E eu quero chamar a sua atenção porque muitas vezes nós ficamos esperando o próximo. Mas Jesus fala assim: qual deles foi o próximo? A pergunta não é quem é o teu próximo. A pergunta é: você tem sido próximo de quem?
Verso 37 fala assim: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando Jesus perguntou para o intérprete da lei qual daqueles três foi o próximo daquele que estava ferido, ele respondeu corretamente. Jesus olhou para ele e falou assim: agora você vai e faz o mesmo. O que ele está dizendo? Saia do seu lugar, seja o próximo de alguém, ajude aquele que está precisando, vá lá e anuncia o Deus de misericórdia que você conhece. Queridos, o nosso verdadeiro lugar no mundo não é um lugar geográfico, não é um ambiente onde você está, mas um relacionamento de pertencimento restaurado em Jesus. Este é o melhor lugar do mundo, é o lugar onde você precisa estar. Depois dessa semana, o que nós vamos fazer com o que nós recebemos? Depois dessa semana de mensagens intensas, de algumas lágrimas, decisões, músicas marcantes, uma mensagem profunda da palavra de Deus, talvez nos deparamos com uma crise. E agora? O que vamos fazer? Vamos fechar a Bíblia? Vamos guardar as mensagens? Engavetá-las? Será que vamos desligar as luzes da igreja e voltar à rotina normal de cada dia? Ou daqui para frente será diferente? Há um perigo, queridos, de nós voltarmos ao modo automático da vida comum. Ouvimos, mas a vida segue. Se você encontrou o seu lugar em Jesus, é impossível você continuar da mesma maneira. É impossível. Eu quero que você pense nisso hoje. Como é que eu estou diante da mensagem de Deus? Vou permanecer assim ou algo vai mudar? O pertencimento que recebemos, querido, nos impulsiona a agir, a fazer alguma coisa. Porque Jesus, ele prometeu voltar, e ele prometeu voltar depois que ele preparar um lugar definitivo para mim e para você. Em João capítulo 14, verso 1 a 3, ele faz uma promessa verdadeira, real. Não é uma ilusão, um sonho. É algo que está para acontecer e vai acontecer. Nesse texto, Jesus falou assim: olha, você não deve turbar o seu coração, ficar triste. Você deve crer em mim. Ele falou: na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar. E ele fala que vai voltar para te buscar. Para me buscar. Você crê nessa promessa? Ele falou que vai voltar. E o mais bonito dessa promessa, queridos, que ele fala o porquê que ele vai voltar. E ele diz que vai voltar para nos receber para ele. Porque onde ele está, ele quer que você também e eu estejamos. Imagina que encontro bonito que vai ser esse. Nós estarmos com Jesus. O nosso lugar com Cristo, queridos, não é apenas espiritual ou temporário. O nosso lugar com Jesus é real, é definitivo, é para nós. Saber que temos um desafio eterno, um destino eterno, muda completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar com as pressões, com a nossa ansiedade, com as frustrações dessa vida. Quando você estiver passando por um problema difícil, entenda que você não vai ficar ali para sempre, não é definitivo, porque algo especial está prometido para você. Jesus, ele vai voltar, e ele vem nos buscar.
a Bíblia, ela termina com um texto muito bonito. Apocalipse capítulo 21. Versos de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5 diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Que coisa linda, queridos. Que coisa linda que Deus tem preparado para cada um de nós. Não dá para a gente viver neste mundo achando que isso aqui é algo que talvez não aconteça. Como se nada estivesse acontecendo na nossa vida aqui neste mundo. Não dá para você deixar de acreditar numa promessa tão linda como esta, porque Ele quer preparar você para este momento. Amém. O que nós estamos vivendo aqui é um ensaio. É um ensaio daquilo que nós vamos ter na eternidade. Por isso não dá para a gente viver de qualquer jeito. Nós temos que viver anunciando esta promessa de Deus para todas as pessoas, para que eles possam também se preparar para esse encontro com Jesus. O chamado de Deus para mim e para você é para nós anunciarmos que Jesus vai voltar. E eu quero fazer um desafio para você nesta manhã. Um desafio de oração. Um desafio para você dizer para alguém que ele pertence a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Quantos lembram aqui de alguém que precisa voltar para os braços de Jesus? Deixa eu ver as mãos de vocês. Aqui, ó. Quantos conhecem alguém que precisa voltar para os braços de Jesus? Eu quero desafiar vocês. Ou você que conhece alguém que você quer trazer para os braços de Jesus. Uma pessoa que você ama, que você não quer ver lá fora do céu. Eu vou pedir aqui para a Magali para que entregue para vocês um cartãozinho. Esse cartão eu já estou com o meu aqui. Eu vou escrever alguns nomes nele também. Está aqui, ó. Resgatando para a eternidade. Aqui, ó. Fique em pé, você que quer um cartãozinho desse aqui. Eu quero que você coloque 5 nomes neste cartão. 5 nomes que você conhece. Tá? 5 nomes que você conhece, que precisa retornar ou estar nos braços de Jesus. 5 nomes. Tá? Fique em pé, elas vão entregar para vocês aí. Tem caneta ali também. Se vocês quiserem escrever agora, aproveitar agora que você está aqui, vocês não vão me entregar, tá?
Vocês não vão me entregar isso aqui. Não é para me entregar. Eu quero que vocês escrevam 5 nomes que vocês lembram, que vocês querem orar por essas pessoas. Orar. E ajudar para elas voltarem para os braços de Jesus. Porque o chamado para mim e para você é para anunciar. Anunciar. O meu vai estar aqui comigo. Eu quero que você, com esse cartão, coloque ele. Olha que é um desafio aqui grande que eu vou fazer para vocês. Coloque esse cartão com os 5 nomes que vocês querem orar por essas pessoas na primeira parte da Bíblia aí, dentro da capa aí, na primeira capa. Porque toda vez que você abrir a Bíblia para ler, você vai se deparar com esse cartãozinho e você vai lembrar que tem que orar por essas pessoas. Entendeu? Por que eu estou falando que é um desafio? E eu não quero aqui apontar ninguém, mas eu sei que isso acontece e você também sabe. É que tem pessoas que só pegam a Bíblia para ir para a igreja. Então esse é um desafio. E aí talvez você vai se lembrar que tinha que orar por as pessoas só aqui dentro da igreja. Mas eu quero que você coloque dentro da sua Bíblia aí, porque toda vez que você pegar a sua Bíblia para ler, você vai lembrar desses nomes, para não cair no esquecimento. E você vai orar por essas pessoas aqui, pedindo para Jesus te ajudar a trazê-las para os braços dele. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para isso. Queridos, nós não podemos guardar essa água da vida apenas para nós. A nossa missão é expandir o convite para que outros jovens, outras pessoas também encontrem o lugar em Deus. Viver em missão não é apenas esperar passivamente, mas anunciar ativamente o Reino de Deus. Eu quero fazer um apelo para você nesta manhã. Como jovens adventistas que nós somos, o nosso lugar no mundo é definido por 2 ações práticas. A primeira dela é você deixar de ser alcançado para ser um enviado. A irmã Ruth falou um pouquinho sobre isso na escola sabatina. Nós temos um chamado, né, irmã Ruth? E não está do lado de Jesus, torna-se adversário dele. Temos que mostrar isso. Então, vamos deixar de ser somente chamados para sermos o quê? Enviados. Esse é o primeiro propósito, queridos. Quem sabe possamos ali precisar dos ombros do pastor para buscar outras ovelhas, ou trazer outras pessoas, outros filhos para a casa do Pai de volta. A segunda ação é levar o lugar secreto para fora da nossa casa, para a escola, para o trabalho, para o dia a dia, para que as pessoas possam também ter esse encontro com Jesus. O nosso esforço humano não define o nosso valor, mas a graça de Jesus é que nos capacita a sermos testemunhas. Eu quero terminar com um texto da Bíblia, que está em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Verso 17.
texto relata para nós a missão que nós temos. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Quem que é o Espírito? Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? A igreja. O Espírito Santo com a igreja dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, quem são esses? Quem são esses? Nós que estamos aqui e aqueles que ouvem. Também dizem o quê? Vem. Aquele que tem sede, faça o quê? Venha. E quem quiser, receba de graça o que, irmãos? Água. Essa aqui é a nossa missão. Unidos com a igreja e com o Espírito Santo, nós vamos dizer para as pessoas: venham, venham e recebam de graça da água da vida. O meu lugar no mundo e o seu lugar no mundo, quer dizer, anunciar que Jesus está voltando. É sairmos da igreja com esse propósito de não voltarmos para o modo automático. E o modo automático é muito fácil, é muito cômodo, é tranquilo. Eu quero perguntar para você: você quer se unir com o Espírito e com a igreja para dizer para as pessoas: venham? Você quer aceitar esse convite? Deus está falando comigo, com você. Eu vou chamar aqui à frente o Diego, nosso ancião da igreja, e a Josiane. A Josiane aceitou o convite de Jesus para fazer um concerto da vida com Deus. O Diego vai preparar aqui um momento de voto batismal com a Josiane, para colocá-la nas mãos de Jesus novamente aqui, e eu vou estar preparado para entrar no altar com ela. Deus está chamando você também para fazer esse convite para aqueles que precisam voltar para os braços de Jesus. Deixa eu falar uma coisinha para você aqui, de uma parábola que eu não cheguei a comentar profundamente. Eu vou fazer uma pergunta para você: a Josiane é ovelha ou é filho pródigo? Eles não vão saber responder, porque a Josiane não é nem ovelha e nem filho pródigo. Ela é o quê? O que ela é? A Josiane hoje aqui, queridos, era uma dracma perdida. Porque a dracma perdida estava perdida onde? Vende você? Como a Bíblia ela fala conosco. Mas essa dracma também foi achada. E olha, Wesley, a obra do Espírito Santo. E ele encontrou a Josiane, que precisava ser encontrada, e teve festa, viu, Josiane? E hoje é festa aqui e no céu, para a honra e glória de Deus. E agora o Diego vai fazer algumas perguntinhas para você. Logo em seguida vai ter uma mensagem, um hino aqui de louvor, e eu já vou entrar no tanque com a Josiane. Deus abençoe a nossa igreja. Um sábado da igreja. Vamos. Eu confesso que eu não sei lá na Nova Terra se lá tem sol, se tem tarde, se tem noite, se tem manhã, né? Se é a mesma coisa que aqui, né? Mas se lá amanheceu o quê? Tem festa, muita festa, né?
O hino lá diz: ó que belos hinos cantam aonde? Lá nos céus. Né? Aí depois o refrão diz assim: glória, não é? Não é assim que diz o refrão? Glória. Anjos mil fazem o quê? Cantam lá. Né? Irmãos, José, se você me permite rapidamente, eu queria só dizer uma coisa, sabe? Para mim estar aqui nesse momento, fazendo esse voto batismal com você, né? É um momento muito especial para mim, porque essa data para mim é muito especial. Eu me batizei a primeira vez na igreja em 99. Depois de um tempo eu me afastei da igreja. E como foi falado aqui na semana de oração e ontem aqui, quando fui no momento da oração intercessória, eu falei, aconteceu comigo. Infelizmente lá fora brilhou mais forte. E na minha cabeça eu fiquei com aquele sentimento de que a igreja estava atrasando a minha vida. Eu não consegui emprego, tinha um problema com o sábado, estava passando por vários problemas familiares, problemas graves, né? E acabei fraquejando na minha fé e achei que era melhor sair. E as coisas melhoraram, irmãos. Eu não posso dizer que não. A verdade é que melhorou. Consegui emprego, os problemas em casa se resolveram. Mas só que teve um problema. Passou um tempo, os problemas vieram de novo. Só que dessa vez eu senti a falta de uma coisa. Quando eu estava na igreja, os problemas vinham, mas eu tinha lá assim dentro do coração que tudo ia ficar bem. E agora que eu estava fora da igreja, eu não sentia mais isso. Me batia desespero. E às vezes eu ligava para minha irmã, que estava na igreja, falava com ela, ela dizia: dia que você tem que fazer o quê? Voltar para a igreja. E aquilo doía, porque eu sabia que realmente, quando eu estava dentro da igreja, eu sentia aquilo ali, vai ficar tudo bem. E aí, José, eu resolvi voltar, depois de 5 anos. E quando eu voltei, Deus me deu o maior presente. Um presente que eu não esperava. Eu só voltei para a igreja para me rebatizar e Deus me deu uma pessoa muito especial. Eu conheci ela aqui, dentro da igreja. Ela esperou eu me rebatizar. Depois que eu me rebatizei, a gente começou a namorar, noivamos e nos casamos. No dia 18 de julho de 2010. E hoje faz 16 anos que a gente está casado. Deus me deu um presente muito bonito quando eu resolvi voltar para cá. Mas eu só recebi esse presente porque eu voltei para casa do pai. E ela está ali, ela pode testemunhar. Nesses 16 anos, a gente continuou passando por problemas. Só que agora a gente é 3. Eu é Deus. Amém. E o cordão de 3 dobras, o quê? É mais difícil, né? No dia do nosso casamento, José, a gente fez um voto matrimonial. O pastor leu lá os votos, a gente fez aquele voto, uma confissão pública para a igreja, de que naquele momento a gente ia se unir, ia estar um mais perto do outro, ia ser uma só carne. E o que eu vim ler agora para você é o voto batismal, e não deixa de ser como um voto de um casamento. Agora, a gente crê pela fé que ali no tanque batismal vão estar 3 pessoas: a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse momento, publicamente perante a igreja, a gente crê pela fé que você está selando esse desejo de andar junto com eles. E aí é uma nova vida, uma nova vida. Eu posso dizer para você, de coração, sabe, que eu não posso garantir, como não garantiram para mim no dia do meu batismo, que tudo ia dar certo, mas garantiram que tudo ia ficar bem, porque no final, como a gente leu várias vezes aqui em Apocalipse, o Senhor Jesus vai voltar. E essa é que tem que ser a nossa esperança, tá? Eu quero ler aqui o voto batismal, e o voto, José, ele é feito com você e com a igreja.
Porque quando a gente está lá no casamento, e lá o pastor, no dia do voto matrimonial, ele fala: olha, e as pessoas que estão aqui, que estão como testemunha, elas têm agora a responsabilidade de ajudar esse casal. E no voto batismal, nós que estamos aqui como igreja, a gente também está assumindo um compromisso. Um compromisso agora de ajudar você na sua caminhada cristã. O pastor já passou, né? Já fez lá a entrevista com você, preencheu a ficha, orou. Mas agora, nesse momento, aqui na igreja, a gente vai fazer o voto. Eu vou ler para você, e logo após o voto, eu vou tomar aqui o voto da igreja e nós vamos orar. E nós cremos pela fé que está tendo uma grande festa lá no céu, pela decisão que você tomou. Josiane, aqui diz assim: aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Amém. Aceita os ensinamentos bíblicos contidos na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Amém. Deseja ser batizado como testemunho público de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a igreja e sua missão como fiel mordomo, mediante a sua influência pessoal, através dos dízimos das ofertas e uma vida de serviço? Amém. Nesse momento, igreja, vou pedir para aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho, nós vamos fazer uma oração, né? E logo depois eu vou pedir para o Wesley vir aqui na frente. Wesley, bom, vamos, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Senhor Jesus, representando aqui nesse momento, Pai, o dicionário da Tua Igreja da Independência, estamos muito felizes, Senhor, pela decisão da Josiane, Pai. Meu Senhor Deus, todos nós somos pecadores, fazemos escolhas erradas, mas graças ao Teu sangue redentivo, Senhor, a cruz do Calvário, e graças ao Teu amor, Senhor, todos nós somos aceitos na Tua casa. Amém. Senhor, o Senhor diz que naquele momento da Tua volta, Senhor Deus, é necessário ter o traje certo, Pai. E esse traje certo, Senhor, é as vestes que só o Senhor pode dar. Essa veste, Senhor, ela foi comprada com o Teu sangue, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, nos vista com essa veste especial, Pai. Amém. E aqui diante da Tua igreja, Senhor, de joelhos, a Josiane, Pai, publicamente, ela está colocando a sua vida em Tuas mãos, Senhor. Colocando os seus filhos, o seu casamento, o seu marido, a sua família nas mãos do Senhor. Aceita, Senhor, essa oferta. Amém, Senhor. Aceita também, Senhor, nos dar essa nova veste, nos lavar com Teu sangue. Abençoe a decisão dela, Pai. Coloca Teus anjos ao redor dessa família, Pai. Guarda eles, Senhor Deus. Abençoa-os, Senhor, porque somente ao Senhor que pode dar a verdadeira bênção, Pai. E isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o Wesley subir aqui. O pastor Wesley tinha pedido para eu entregar, mas eu falei assim: eu quero que você entregue o certificado dela de batismo e um presente especial que a igreja preparou para esse momento. Consegue? E tem a foto. Amém, né? A
igreja diz o que, gente? Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Esse momento agora, o pastor já se preparou, já está ali, né? A gente vai então aguardar o momento do batismo, né? Que possamos agora acompanhar e nos lembremos, irmãos, de estarmos orando, porque nessa nova caminhada a gente precisa muito do apoio da igreja, né? De todos estarmos orando uns pelos outros, né? E orando também por aqueles que estão recebendo estudos bíblicos, né? E também que vão tomar essa decisão de estar se batizando, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos juntos cantar Sou de Jesus. a Josiane, para que ela possa cumprir esse desejo do seu coração de estar fazendo esse concerto da vida com Jesus. É muito especial esse momento, queridos, porque alegra o nosso coração. Nós podemos entender o
foi chamado de Deus. E quando a Josiane me perguntou, pastor, eu poderia nascer de novo, eu poderia consertar minha vida com Deus através de um batismo? Eu dei uma resposta para a Josiane. Eu falei para ela que só ela poderia responder essa pergunta, que eu não poderia influenciá-la a isso. É o desejo da consciência dela com o Espírito Santo de Deus. E aí ela virou para nós e falou assim: eu quero. Queridos, quando nós nos sentimos perdidos dentro da igreja, esse é um trabalho silencioso do Espírito Santo. Por isso que eu falei que a Josiane, ela não representa uma ovelha perdida e nem um filho pródigo. Viu, Josiane? É um trabalho que o Espírito Santo faz. Ninguém aqui dentro da igreja pode apontar para um e para outro e dizer que está perdido. A pessoa, ela ouve uma voz do Espírito Santo quando ela precisa entender isso. E a Josiane entendeu e ela pediu. Ela falou: pastor, eu quero. E quando a pessoa faz um pedido desse, nós não podemos negar. Então, Josiane, hoje é um dia de festa. Para o seu coraçãozinho, para ficar em paz, tá? Para a igreja que está aqui, para participar desse momento especial da sua vida, e também no céu. Jesus está dizendo para Deus, Ele está falando assim: Pai, ela entendeu o propósito, e ela hoje está selando a vida verdadeiramente comigo. Então a Josiane está aqui, queridos, para que ela possa passar por esse momento. E eu gostaria de convidar você a pensar também na sua vida, na vida de outras pessoas que você precisa anunciar que Jesus está voltando. Josiane, a mão aqui, cadê o Wesley? Vem cá, maridão ali, com o filhinho, cadê os outros filhinhos? Estão por aí. Estão por aí. Wesley, o Wesley está aqui, queridos, porque ele tem um papel fundamental nessa história da Josiane, né, Josiane? Como uma só carne, ele participa dessa decisão dela. Josiane, para mim é um momento especial. Você não é a única. Outras pessoas já sentiram o mesmo desejo seu, mas outros também virão daqui para frente. Por isso, você representa uma classe de pessoas que já passaram pela mesma situação e que vão passar ainda. E a sua história, ela fica registrada para todos nós que estamos aqui. E fica registrada também para os que virão. Por isso, Josiane, seguindo o desejo seu, da sua consciência, do seu coração, para que você seja feliz, para que você esteja em paz e se sinta perdoada. Hoje no céu, os anjos estão tocando harpas, estão adorando a Deus, estão louvando a Jesus. E como ministro do Evangelho, Josiane, seguindo a ordem de Jesus, para que o seu nome permaneça no livro da vida, e para que você seja um testemunho vivo para outras pessoas, como pastor dessa igreja, para perdão dos seus pecados, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Amém. Alguém quer abraçar? Alguém quer aqui dizer o quanto é importante esse momento? Cumprimentar a Josiane? Vem aqui à frente se você que quer. Não precisa vir todos não, mas pode vir você que quer cumprimentá-la. Porque agora nós vamos ter uma mensagem musical.
O Wellington ele vai cantar para nós neste momento. E eu quero fazer a oração final aqui do Tanque Batismal. Esse momento é especial, queridos. É especial para ela e para todos nós. Que bênção maravilhosa. É uma filha que recebe o abraço da igreja. O Wellington vai cantar para nós agora, enquanto ela está sendo abraçada aqui. E você que quer fazer um concerto da sua vida com Deus, você quer dizer para Jesus: Senhor, eu quero anunciar a tua breve volta. Eu quero trazer pessoas para o reino do Senhor. Eu quero colocar minha vida por completo em tuas mãos. Eu quero orar com você. O Wellington vai cantar agora, e se você sentir esse desejo, eu quero que você fique em pé onde você estiver, para que você diga para Jesus: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero voltar para o modo automático da minha vida. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Vamos ouvir essa mensagem musical. Em que fui pro céu, que sonho tão real, as ruas eu andei, no lago de cristal, ouvi um coro de anjos, e eu também cantei, quando um jovem menino chamou meu nome. Eu olhei, me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino, você meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. E então você orou e aceitei ao meu Jesus. Cante comigo. Obrigado por dar-me luz, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me luz, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me luz, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou.
Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar meu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Você já pensou alguém te encontrando na eternidade, tocando em você? E quando você olha a pessoa, diga: obrigado por dar-me para o Senhor. Você que está aqui na igreja neste momento, não quer vir aqui na frente trazendo os nomes que você colocou no papelzinho e pedindo para Jesus te ajudar a ganhar essas pessoas para estar contigo na eternidade. Eu quero orar por você e por essas pessoas. Imagina que cena linda que vai ser no céu quando alguém que você nem imagina dizer para você assim: olha, muito obrigado, porque foi você que me deu para o Senhor, foi você que colocou a sua vida para me trazer para cá. E Jesus olha para você e fala assim: filho, obrigado, porque você me deu o seu coração, você se entregou para mim. Quantas pessoas vão estar no céu, aquela fila de salvos, e algumas delas foi você que trouxe para Jesus. Vai ser um momento muito emocionante. Tem pessoas te observando que vão estar no céu por sua causa, só por observar você, só por observar você. Feche os olhos, querido Deus. Muito obrigado por permitir que nós participemos desse plano da salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos também. Alguns poucos aqui nasceram na igreja, já num berço adventista, cresceram dentro dessa doutrina, desses princípios da Tua Palavra. Outros vieram depois com mais tempo, através da família, através de amigos, através do Teu Espírito Santo, como aqueles que diz em Apocalipse 22:17: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Alguns de nós viemos porque o Espírito Santo nos trouxe, mas a maioria que está aqui veio através de um amigo, de uma pessoa da família. Que privilégio para nós, Senhor. Nós temos
tão cheio de lutas. Muitas vezes choramos até mesmo sozinhos. Mas mesmo assim o Senhor nos usa para atrair outras pessoas. E quando Jesus voltar, vai ser uma multidão de salvos. E dentre essa multidão, Senhor, vai ter aqueles que, como diz essa música que o Elton cantou, vai tocar nos nossos ombros por trás e vai dizer assim: olha, obrigado, porque eu estou aqui, porque você me deu por Senhor. Eu estou aqui por sua causa, porque eu estava lá longe, com muitos problemas, muitos pecados, e você me falou de Jesus, você me falou da salvação. Eu quero nesse momento, Senhor, especial, colocar a minha igreja aqui do Independência em tuas mãos e pedir ao Senhor que continue trabalhando com o nosso coração. Nós ainda precisamos melhorar muito, mas estamos no caminho e queremos, Pai, queremos passar nesta experiência de viver o céu enquanto estamos aqui nessa terra. Para isso, leva-nos para casa nessa tarde já em segurança, na proteção do Senhor, e que a nossa vida não volte a ser o que era. Toma-nos em tuas mãos e nos salva para o teu reino. É o que te pedimos, Pai, colocando todos esses nomes que foram lembrados nesta manhã em tuas mãos. Que o Senhor visite cada um desses nomes através das nossas orações. Pois são bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, queridos. A Josiane está lá na porta para despedir vocês hoje e receber um abraço. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado, viu?